Vamos abrir em Êxodo. Perdão. Êxodo 30, 40. Êxodo 30, 14, perdão. A oferta. A oferta é algo instituído no Velho Testamento e no Novo. E é algo que Deus quer para as nossas vidas, para nos abençoar. Às vezes não entendemos, às vezes penso eu, não é? Que alguns versículos para nós perdão, alguns versículos para nós parecem difíceis. Mas você tenta entender uma coisa. A palavra de Deus nos ajuda a entender como devemos fazer nesta terra para melhor tirarmos dela o melhor para nós. Como viver neste planeta e sermos abençoados constantemente. Claro que nós podemos decidir fazer ou não fazer, mas isso vai depender de nós, de cada um de nós. Alguém é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas você quer ser abençoado? Êxodo 30, 14. Qualquer que entrar no arrelamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. Os ricos não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo. Quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação por vossas almas. Era uma oferta que era dada para perdão. Aqui diz que o rico não aumentará e o pobre não diminuirá, mas tinha a ver com um determinado valor que estava atribuído e que o rico não deveria dar mais, nem o pobre dar menos. Atualmente, o que Deus colocar no nosso coração, isso devemos dar. Se há uma altura que você não sente nada da parte de Deus, e então põe o que você desejar e dá o que você desejar, mas há outra altura que Deus lhe diz e lhe mostra, e nessa altura eu lhe digo, você deve obedecer, porque só obedecendo você vai ser abençoado. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu que estás a encher nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém. Então podemos sentar, só favor. Perdão. O título da mensagem hoje é Declarações. Que palavras nós estamos a falar?
O que é declarações? Perdão, não é declarações às finanças, não é aquela declaração que nós fazemos às finanças, de IRS, não é a declaração que nós fazemos em tribunal, mas todos os dias, a cada momento, nós estamos a fazer declarações. Estamos a fazer declarações afirmando coisas que vão influenciar a nossa vida. A Bíblia diz: a morte e a vida está no poder da língua. Então, as nossas declarações são baseadas, muitas das vezes, são baseadas em sentimentos. Em aquilo que nós estamos a sentir no momento. Se estamos tristes, sentido que damos uma declaração de tristeza ou combalidos, se não estamos bem, dizemos isso. Se estamos com dores, falamos as dores. Se estamos com um problema qualquer, falamos o problema. E há pessoas que agarram quando há um problema, quando toda a gente do mundo sabe do problema. Cada vez que você faz isso, você está a fazer uma declaração. Você está a dizer algo. E está a estabelecer algo perante o mundo. E você está a dizer: não, mas não é essa a minha intenção. Mas não tem a ver com intenção ou não intenção. Quando você o faz, está a influenciar a sua vida. Por muito você diga: não, mas não tenho, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Pronto, ouça, no mundo de negócios eu vou-lhe dizer: falar certas coisas vão prejudicar a vida negocial. Se você falar mais do que deve, vai ser prejudicial para os seus negócios. Se você falar tudo o que está a acontecer na sua vida, se falar tudo o que está a acontecer na sua empresa, vai trazer problemas para a sua empresa. Da mesma forma na vida, na nossa vida, funciona da mesma forma. E você diz: não, mas qual é o problema de falar? O problema não é o falar, é a fé que você coloca no falar. Eu vou-te explicar. Por exemplo, você tem uma dor. Você tem uma dor e agarra e fala a dor. Quando você fala a dor, você diz a dor que tem, fala, porque está a senti-la. E a sua fé está-se a basear naquilo que está a sentir. E quando a fala, está a estabelecê-la ainda mais. Está a dizer: não, eu tenho uma dor e ela não vai sair. É isso que você está a fazer. Inconscientemente, é isso que você está a fazer. Seja para dor, seja para doença, seja para problemas financeiros, seja problemas no casamento, seja aqui, seja ali, seja onde for. Seja o que for. Se você fala um problema, você está a estabelecer esse problema. E nós temos que ver como é que Deus faz. O que é que Deus faz? Eu ainda não falei em nenhum versículo bíblico, pois não? Não falei em nenhum versículo bíblico. Vamos abrir em Josué 1. Versículo 1. Josué 1. Eu acho que todos nós, eu pelo menos gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir conselhos. Claro que depois vou fazer, vou decidir da minha vida. O conselho que eu estou a ouvir não me obriga a fazer o que a pessoa está a dizer. Obriga-me a pensar sobre o assunto, a refletir para poder decidir. Mas depende também de quem vem o conselho. É que nós ouvimos ou não ouvimos. Então, mas se o conselho vem de Deus,
Se o conselho vem de Deus, não é bom nós ouvirmos? Perdão. Vamos ouvir o que é que está aqui escrito. Josué 1:8. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Hã? Eu peço desculpa. Eu estou a ler Josué 1:1. Perdão. Josué 1:1. Sim, é isso que eu estou a ler. Josué 1, porque eu depois quero ir ao 8, por isso é que eu falei 8. Josué 1:1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Deus falou a Josué. E ele começa a dizer, a falar que Moisés está morto e tal, e depois chega ao versículo 8. Sim, versículo 8. E ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme quanto tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Eu quero voltar ao início do versículo 8 e diz aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Estamos a falar de um livro. Você precisa da boca para ler o livro? Não, você pode ler sem falar o livro. Correto? Você pode ler o livro só estando a ler mentalmente, sem fazer barulho, sem fazer nada. Mas não é isso que Deus quer. Não se aparte da tua boca. Não pares de falar o livro. Muitas das vezes nós, na nossa vida, falamos muitas coisas. E essas muitas coisas podem ou não prejudicar-nos. Mas garantidamente, se você falar a palavra de Deus, se falar as palavras que estão no livro, você vai ser abençoado. E depois diz aqui noutra parte, diz, medita nele dia e noite. O que é meditar? Meditar é, por exemplo, você agarrar na reunião que eu agora estou a falar, tirou os versículos bíblicos e depois chega à casa, em vez de fazer outra coisa, vai agarrar e vai voltar a ler os versículos bíblicos. Vai ler, reler, vai pensar sobre os versículos bíblicos. Ao fazer isso, Deus o vai ajudar a interiorizar não só o versículo bíblico, como lhe vai mostrar mais para a sua vida. Você está a meditar, está a pensar sobre. E este conselho que Deus deu a Josué, ele disse depois, para que tenhas cuidado a fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que vai fazer prosperar o caminho? É Deus? Não. Vai ser Josué, através de falando as palavras de Deus. Meditando e pensando sobre a palavra. E então prudentemente te conduzirá. Um dos problemas nesta terra é as decisões que tomamos. As declarações que fazemos e as decisões que tomamos. Porquê? Porque as decisões vão fazer com que nós vamos para um sítio certo ou errado, conforme a decisão que tomamos. Às vezes, a decisão pode ser certa perante o nosso ponto de vista, mas é errada perante Deus. E você, então, mas como é que eu posso saber?
meditando na palavra de Deus. Já me aconteceu a mim inúmeras vezes, e ainda continua a acontecer. Nós estamos há uma decisão que eu tenho que tomar, e a decisão da minha cabeça que eu quero fazer, ou que eu acho que devo fazer, é uma, mas a decisão que eu sinto, ou que eu presinto, é outra. A palavra de Deus vai ajudar a fazer a divisão entre os pensamentos e as decisões do coração, que é as decisões que vêm de Deus para nós. Às vezes não tem lógica nenhuma a decisão que nós temos que tomar por sentimento, por assim dizer. Mas é a decisão certa para as nossas vidas. Às vezes, a decisão de ficar quieto em determinada circunstância, ou a decisão de fazer alguma coisa, ou responder a alguma coisa, tem tudo a ver com a parte de Deus nos mostrar o que é que deve ser feito. Lembro-me, por exemplo, uma vez estar numa reunião para resolver um problema e estavam a dizer que não, que não podia ser, e eu sempre estive calado. E eu, mudado à altura da reunião, eu disse: vocês só podem estar a brincar. Então vocês é que foram os culpados e os outros é que têm que pagar. E quando eu disse isto, só disse isto. A pessoa olhou para mim, pensou e de repente mandou chamar para ver isto, ver aquilo e não sei o quê, e veio-se a comprovar tudo aquilo que estávamos a dizer. Algo destravou. Durante toda a reunião eu tive calado, eu não disse nada, só disse estas palavras. E foi o suficiente para destravar. Porquê? Foi aquilo que devia ser falado. Não antes, não depois, mas naquela altura certa. Aquilo que Deus queria que fosse falado. E que fez desbloquear tudo. Nós temos que aprender a saber quando falar e o que falar. Tem tudo a ver com essas mesmas declarações, com aquilo que nós estamos a andar. Eu sou muito sincero, eu estava a pensar ainda hoje, enquanto estava a orar, eu estava a pensar e a dizer: Senhor, eu acho que fiz tão pouco para ti. E eu acho que fiz tão pouco. E ele agarra-me, começa-me a mostrar algumas coisas e começa-me a mostrar a minha família. E na minha família, agarra e me mostra como é que a minha família está. E ele me pergunta assim: tu achas que eles não vão recorrer a mim quando precisarem? Eu disse: acho que sim, senhor. Então quer dizer que tu fizeste alguma coisa. Tu os influenciaste a fazer isso. Eu disse: sim, senhor. Às vezes parece que não estamos a fazer nada. Mas aqueles que estão à nossa volta estão a ser influenciados por si, estão a ser abençoados, não obrigados, mas você está a mostrar a eles o melhor caminho. Está-lhes a mostrar a ele que, sendo dessa forma, andando com Deus, vocês vão ser beneficiados. Você está a mostrar isso. Você está a fazer a vontade de Deus. E entenda uma coisa: cada vez que nós temos a palavra de Deus dentro de nós e a falamos, nós vamos ser abençoados. Deus estava a dar um conselho a Josué, perdão. Estava a dar um conselho a Josué. E neste conselho, ele estava a mostrar o que melhor ele poderia fazer. Eu acho que é um conselho que todos nós devíamos de agarrar e guardar no nosso coração.
Porque este conselho não vai servir e não serviu só para Josué, mas vai servir para todo aquele que crê e anda com Deus. Mas eu comecei a falar a reunião em declarações. O que é que você declara todos os dias? Declarações é algo que você acredita, que você crê e que você fala. E você vai dizer, mas o que é que isto vai influenciar a minha vida? E eu quero lhe mostrar quem você é, em primeiro lugar. Então vamos abrir em 1 de João, não é 1 de João, é João 1,12. João 1,12. João 1,12. E diz aqui, mas a todos quantos os receberam, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus no coração. Então a todos que aceitaram Jesus no coração, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos nós que aceitamos Jesus, que aceitamos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, nós somos filhos de Deus. Portanto, só aquele que aceitou Jesus no coração, aceitou o que Ele fez na cruz, o recebeu, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a esse foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, se somos filhos de Deus, nós temos que atuar como Deus. Temos que fazer o mesmo que Deus faz. É, não é? Somos filhos de Deus. Os filhos imitam os pais. Eu há pouco tempo recebi um vídeo, ouvi um vídeo, onde me fartei de rir, e a minha esposa também viu a seguir e fartou-se de rir. Até o que era? Era um pai que fazia assim para o filho. E o filho bebê, mesmo bebê de colo, estava ao colo da mãe, e olhava para ele e tal, e depois fez exatamente o mesmo. E depois via-se alguém, alguém já de idade, que estava curvado, e via-se a criança bebê que já andava, também curvada, a imitar a pessoa mais velha. Eles imitam. Os filhos imitam. Nós, como filhos de Deus, temos que imitar o nosso Pai, que é o nosso Deus e Pai. Nós somos filhos de Deus. Então, como é que Deus faz as coisas? Você diz, não, mas Deus é poderoso. Epá, mas vamos ver como Ele faz as coisas. Eu sei que Ele é poderoso. Mas diz aqui que nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nos deu a autoridade de sermos filhos de Deus. Vamos ver como é que Deus faz as coisas. Vamos abrir em Romanos 4,17. Romanos 4,17. E está aqui escrito, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante
no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos. É isto que Deus faz. Ele vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, uma das coisas que Deus faz e que nós devemos imitar é chamar as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que ser imitadores de Deus. Nós temos que chamar as coisas que não são, que não estão a acontecer, quer na nossa vida, quer na vida das outras pessoas, as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, alguma coisa não está a acontecer, mas você vai falar o que quer que aconteça. Nós não vamos abrir, mas se você se lembrar, Gênesis 1:1, Deus agarrou e havia o planeta Terra. E era sem forma, vazio, e estava cheio de água. E não havia luz. E a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. E houve luz. Deus falou o que não havia para materializar o que queria. Ele chamou aquilo que não era, chamou as coisas que não são, como se já fossem. Chamou aquilo que não havia à existência. É da mesma forma que nós temos de fazer com a nossa vida. Nós temos que chamar as coisas que não estão a acontecer na nossa vida como já estejam a acontecer. Como Deus disse, haja luz, e houve luz. E nós temos que fazer o mesmo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Para nós entendermos que é através das declarações que fazemos que vamos mudar a nossa vida. É através dessas declarações que nós vamos trazer a bênção para nós. É através dessas declarações que nós vamos fazer com que tudo mude à nossa volta. Você diz assim, mas eu vou mentir? Porque há muita gente que diz, não, eu não posso mentir, eu tenho que dizer o que está a acontecer. Ouça bem, quando você vai a um sítio qualquer e pede uma coisa, você está a mentir? Não, você está a pedir o que quer. A palavra de Deus diz, pedi e recebereis. Quando você fala alguma coisa, quando você fala em existência alguma coisa, você quer que isso esteja na sua vida, quer que isso esteja em si. Então, cada vez que nós dizemos, Pai, eu estou curado, nós estamos a fazer uma declaração de fé, falando das coisas que não são como se já fossem, declarando que queremos a bênção nas nossas vidas e que sejamos completamente curados em nome de Jesus. Se falamos a dor, vamos continuar com a dor. Se falamos a cura, vamos receber a cura. Porque é assim que Deus funciona. Nós somos filhos de Deus. Devemos ser imitadores de Deus. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Nós recebemos o primeiro conselho de Deus. Qual é o primeiro conselho de Deus? Meditar na palavra de Deus. Porque isso vai fazer uma transformação interior. Não exterior. Interior. E do exterior vai-se ver no exterior. Porque vai ser mudado a sua forma de falar. Mas depois vemos algo que Deus fez por nós. Porque foi Ele que fez por nós. Não fomos que nós só aceitámos o que Jesus fez na cruz. Foi Deus que fez tudo. Por isso é que Ele diz que nós não nascemos da vontade da carne, mas nascemos da vontade de Deus. Porque ao aceitarmos Jesus, tivemos um novo nascimento.
Fomos feitos novas criaturas. Houve um renascimento a nível espiritual dentro de nós. E fomos dados o poder de sermos feitos filhos de Deus. Como filhos de Deus, temos de ser imitadores de Deus. E Deus diz, haja luz e houve luz. Da mesma forma, nós vamos criar algo na nossa vida que não está a ver. Mas temos que basear essa criação em alguma coisa. Em fé. Fé no quê? No que Deus diz, na palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é verdade? O que nós sentimos? O que nós sentimos no nosso corpo? O que vemos com os nossos olhos? O que as outras pessoas nos dizem? O que os especialistas nos dizem? Ou, por fim, o que Deus diz? O que é que você acha que é verdade? Pela experiência que eu tenho tido, para mim, o que é verdade e desafia toda a lógica é o que Deus diz. Porque tudo o resto está sujeito a mudanças. Mas a palavra de Deus não muda, e se nós a declararmos e confessarmos constantemente e fazemos declarações sobre ela, ela nos traz a bênção para as nossas vidas. Isto não é difícil de entender, mas tem que descer ao seu coração. Porque é uma forma de viver. Eu tenho muito cuidado com o que falo. Tenho muito cuidado com as palavras que saem da minha boca. Para quê? Para não influenciar a minha vida de alguma forma negativamente. Porque se eu falar alguma coisa que está a acontecer na minha vida que não é bom, e eu falo isso, eu estou a dizer e a estabelecer isso na minha vida, quer dizer que no futuro vai continuar a acontecer o que está a acontecer agora na minha vida. E eu não é isso que quero, por isso eu tenho muito cuidado com o que falo. Então o que é que eu vou falar? Eu vou falar a bênção, não a maldição. Eu não vou falar o problema. Eu vou falar o que quero, a bênção. Funciona muito assim como nós vamos a um restaurante, nós vamos chegar ao restaurante, não vamos dizer que estamos com fome. Nós vamos dizer o que queremos. Porque senão não vai funcionar. Se nós dissermos, não, eu tenho que ser verdadeiro. Então, você é verdadeiro, tem que dizer o que sente. Ah, eu sinto fome. Pronto. Então, mas agora quero... Não, você só pode dizer o que quer, o que sente. Porque você tem de ser verdadeiro. Você vai contar a todas as pessoas o que sente. E você nunca vai receber nada da parte de Deus. Não que Deus seja o nosso empregado. Mas porque é assim que funciona o planeta. Porque assim Deus faz, chama as coisas que não são como se já fossem. Isto é mudança muito grande dentro de si, porque você conseguir fazer isto, você já está muito abençoado. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, porque vão ter que mudar a forma de falar, vão ter de parar com as queixas, vão ter que parar de falar com este e com aquele. Eu lembro-me, há muitos anos atrás, mesmo muitos anos atrás, antes de aceitar Jesus, mas mesmo antes, em adolescente, se eu tinha um problema, toda a gente sabia. Eu contava a toda a gente. Se calhar, com o avançar, com a passagem dos anos, eu comecei a perceber que não tinha que falar. E quando aceitei Jesus, então percebi mesmo que eu tenho que estar calado. Até qual é o tema de conversa das pessoas? Falo daquilo que Deus vai fazer na sua vida às pessoas. Se as outras pessoas não entendem,
E se criticam, até porque você continua a falar com ela? Há uns dias atrás estava eu e minha esposa a falarmos e eu virei-me para ela e disse: já viste quantas amizades é que nós temos? São muito poucos ou quase nenhum. E eu virei-me: e será que não foi a intenção de Deus que assim fosse? Então, mas nós precisamos ter amizades. Indiscutível, claro que temos. Mas amizades que os levem para cima, não que os mandem para baixo. Amizades que agarrem em si, vamos embora, vamos para a frente, vamos conseguir. Não amizades diz, poxa, cada vez estás pior, parece que cada vez estás coisa. Não amizades assim, por favor. Ah, mas já são muitos anos. São muitos anos que você perdeu. Entenda uma coisa. Você precisa de Deus na sua vida. E Ele vai ser o seu melhor amigo. Em todas as circunstâncias, em todas as alturas. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ver que Ele está ao seu lado, que Ele não o deixa, não o desampara, nunca. Eu sei disso porque é isso que eu sinto, é isso que eu busco constantemente. A presença de Deus na minha vida. Porque eu preciso dele. Porque sem Ele, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, sem Ele eu nada posso fazer. Agora, há uns dias atrás eu estava a pensar e eu disse, Senhor, ajuda-me nas minhas decisões. Em todas elas, tudo, seja o que for, ajuda-me. Porque eu preciso de Ti, Senhor. Ajuda-me nas minhas decisões, porque sem a Tua decisão, sem a Tua ajuda, eu não vou conseguir. Porque como Deus mostra tudo, como Deus agarra e começa-se a mover a nosso favor, Ele abre caminhos que para nós são impossíveis. Abre situações que para nós são uma bênção. E que nós não entendemos isso. Não compreendemos isso. Temos que ver que aquilo que Deus nos abre como horizontes para nós são muito maiores. Ouçam, eu vou-lhe dar o exemplo com algo do Velho Testamento. Deus agarrou e utilizou Moisés, um homem que tinha assassinado outro homem, tinha sido perseguido pelos egípcios e ele fugiu. Durante 40 anos teve fugido. Agora, Deus vira-se para ele e diz, ele tinha 40 anos quando fugiu do Egito e agora retorna com 80 anos de idade. Porque Deus diz, vai e vai libertar o meu povo. E ele começa, o próprio Moisés começa a dizer, eu? Então, mas eu agora, já viste a idade que tenho? Eu também não sou bom a falar. Então, como é que eu posso ir lá eu? E Deus começa-lhe a mostrar que Deus colocou nele muito mais capacidades do que ele pensava. E então ele agarra e vai ao Egito. Quando entra no Egito, vai ter com o seu povo. E quando vai ter com o seu povo, eles não acreditam. Os israelitas não acreditam. E depois, Moisés faz aquilo que Deus lhe tinha mostrado para fazer e eles acreditam. E agora ele vai ter que ir perante o faraó. E ele foi perante o faraó e o faraó não quis deixar o povo sair. 10 vezes ele foi lá, ou antes, 9 vezes ele foi lá,
E 9 vezes não deixou. E a última vez, na 10ª praga, ele deixou o povo sair. Agora o povo saiu, o povo que era escravo no Egito. Um povo habituado a ser escravo, a pensar como escravo. Agora tem que se libertar dos conceitos errados e viver como o povo livre. O que é que aconteceu? As neiras. Vivendo como povo livre, fez algumas coisas erradas, porque Moisés subiu ao monte e esteve lá 40 dias, e nesses 40 dias o povo já se quis fazer de outra forma, como eles achavam que deveriam fazer, e trouxe problemas para o povo. Agora este povo chega à porta da terra prometida. A terra que Deus prometeu que lhes iria dar. Deus saberia o que é que está dentro da terra, sabe o que é que está dentro da terra. Mas manda 12 espias, um por cada tribo da nação israelita. E ao entrar na terra, eles veem a terra e voltam. E então eles agarram e dizem: a terra é muito boa. A terra mana leite e mel, quer dizer que é muito boa. Tem de tudo o que é bom a terra. Mas 10 deles viraram-se e dizer: mas existe um problema. A terra está cheia de gigantes. São homens muito grandes, homens poderosos, são cidades guarnecidas, é tudo. E nós não podemos conquistar isso. 2 deles, Josué e Caleb, disse que não. Mas Josué e Caleb disse: nós temos Deus por nós. Quem poderá ser contra nós? Josué e Caleb disse: não, fugiu deles o desamparo. O amparo que eles tinham fugido deles, porque temos Deus conosco. O Todo-Poderoso está conosco. Mas 10 deles continuaram a dizer a mesma coisa. E Deus se levantou, agarrou e disse: todos aqueles de 20 anos para cima vão morrer no deserto. E a nova geração é que vai entrar na terra prometida. O que é que com tudo isto que eu estive a contar, o que é que aconteceu? 40 anos. 40 anos a andar às voltas. 40 anos em lutas. Eles habituaram-se a confiar em Deus. A confiar naquilo que Deus falava. Não a confiar naquilo que viam. Eles viram os milagres a acontecer às suas frentes. Viram as lutas a serem conquistadas. Viram as guerras e as batalhas a serem conquistadas com o poder de Deus. E então eles começaram a confiar em Deus. O povo que decidia que não era possível morreu. E agora nasceu um povo que confia em Deus. E com tudo o que eu vos estive a explicar, o que é que eu quero dizer? Nós temos que tirar algumas coisas de nós para poder chegar à bênção. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu... Ouça bem uma coisa. Eu quando aceitei Jesus, houve uma oração que eu comecei a fazer. Senhor, afasta de mim as pessoas que não interessam. Em nome de Jesus. E sabe o que é que começou a acontecer? Começou-se a afastar de mim todas aquelas pessoas que não interessavam. Restaram muito poucos. Mesmo muito poucos. Na minha vida, antes de aceitar Jesus, não restou nenhum. E na vida mesmo daqueles que estavam dentro da igreja, alguns também se afastaram. O que eu quero dizer com isto? Nós precisamos de pessoas que agarrem nós e dizerem: vamos para a frente, vamos conseguir, vamos vencer. Porque é isso que Deus fala, é isso que Deus diz. Enquanto os outros falam doença, nós falamos cura. Enquanto os outros falam pobreza, não dá, não se vai conseguir, Deus diz: não, tu vais vencer, eu sou o Senhor. As declarações que nós fazemos faz toda a diferença nas nossas vidas. Os 10 espias fizeram uma declaração que era impossível. 2 deles disseram: é possível.
Esses dois, com a idade de 80 anos, ficaram vivos e entraram dentro da terra e conquistaram a terra. Um deles, Caleb, com 80 anos, agarra e vira-se e chega a Josué, o líder, porque foi ele que ficou líder, chega a Josué, olha, dá-me os montes para conquistar, porque Deus é comigo. Caleb agarrou aos 80 anos, com a sua tribo, agarrou e conquistou os montes. O mais difícil de conquistar, ele conquistou. Eu quero que você entenda, quando você muda o seu coração, quando você permite Deus mudar o seu coração, porque não é fácil para nós humanos mudar alguma coisa que está enraizada em nós durante muitos anos. Nós estamos habituados, somos pessoas de hábitos. E temos o hábito de fazer assim, ou criamos hábitos e depois falamos assim, fazemos assim. E quando fazemos isso, nós criamos pessoas de hábitos. E para tirar esses hábitos de nós é complicado, é difícil. A única forma de se conseguir fazer e ser mais fácil é buscando a Deus. E então Deus muda em nós as coisas porque nós estamos a pedir para tirar de nós. Isto é a mesma coisa, diz, Senhor, ajuda-me. Mas depois nós tentamos fazer as coisas por nós próprios. Então realmente queríamos a ajuda. Se queremos a ajuda, esperamos em Deus. E esperamos que Ele faça o que quer fazer. Você entende? Josué e Caleb conquistaram a terra. Levaram o povo a conquistar toda a terra. Ouça, coisas maravilhosas aconteceram. Lutas tremendas aconteceram. Mas Deus estava com eles. E eles já eram vitoriosos porque Deus estava com eles. E atualmente, Deus está connosco. Eu falei-vos na sexta-feira exatamente isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então agarre neste Deus que você tem na sua vida, que você, ao aceitar Jesus, o recebeu na sua vida. Está dentro de si. Utilize esse Deus para bênção. As declarações que você faz com a sua boca têm que ser mudadas. Mas você vai dizer, mas como é que eu consigo mudar uma coisa que eu já faço há tantos anos? Fácil. Busca Deus. Fale com Deus e diz, Senhor, ajuda-me a mudar a minha maneira de falar. Para que eu fale aquilo que me abençoa, não aquilo que me amaldiçoa. E você vai ver que a sua forma de falar mudou. A minha mudou por causa disso. Eu às vezes prefiro ficar calado do que falar. E se falar, eu vou falar a bênção. Eu não vou falar a maldição. Eu não vou falar problema. Nunca. Nunca. Porquê? Porque se eu falar problemas, eu vou trazer até mim problemas. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, mas diga-me uma coisa. Então quer dizer que se eu mudar a minha forma de falar, a minha vida começa a mudar? Sim, começa. Drasticamente começa a mudar. Veja o que é que está aqui escrito. Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. Onde é que foram os meus Hebreus? Hebreus 4:14. Hebreus 4:14. E diz aqui, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão.
que tenhamos firme nossa confissão. Então quer dizer que há coisas que nós temos que confessar todos os dias. Constantemente. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado. Obrigado, Pai, que no meu emprego corre sempre tudo bem. Não há problemas, nem nunca tenho problemas. Sou sempre abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Todos os órgãos do meu corpo, todo o meu corpo. Se alguma coisa começa a correr mal ou não está a funcionar bem, você vai dizer, Pai, obrigado, eu estou curado. Eu estou curado da minha coluna. Eu estou curado das minhas costas. Eu estou curado das minhas pernas. Eu estou curado de todo o meu corpo. Eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Você continua a falar. Mas isso não está a acontecer, mas você é o que quer. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E você está a criar uma nova, algo em si, novo. Você não vai falar o problema, você vai falar a cura. E você vai receber a cura. Porque Deus se vai mover nas suas palavras e vai mudar o seu corpo. E você diz, mas isso é uma loucura tão grande. Não é? Eu estive na tropa. Embora eu pertencesse à Força Aérea, eu estivesse na Força Aérea, eu estive também num quartel do Exército. E é giro porque, embora na Força Aérea houvesse dessa forma, era muito diferente. No quartel do Exército, nós estávamos dentro de um quartel e tinha umas cornetas, portanto umas colunas grandes, que falavam, tocavam a alvorada, tocavam o formar, tocavam coisa. E depois também havia palavras que eram ditas como ordens para fazer isto, aquilo e aquilo outro. Na sua vida funciona da mesma forma. Quando você fala, você está a dar ordens ao seu corpo, à sua vida, para que mude. A morte e a vida estão no poder das palavras. Mas não é nas palavras faladas por outros, é nas palavras faladas por nós. Porque as palavras faladas por outros, na nossa vida, nós podemos dizer que não aceitamos. Nós dizemos, eu quebro todas essas palavras na minha vida, em nome de Jesus, e acabou. Já não tocam em si. Porque a maldição, são palavras que foram malditas contra si. E essa maldição você pode quebrá-la falando a existência, a bênção. Falando, eu quebro toda essa maldição na minha vida no nome de Jesus. Eu ouvi algumas coisas, e é preciso ter muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado. Mesmo muito cuidado com o que você ouve. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo o que você ouvir que lhe meta medo, você não deve estar a ouvir. Você deve desligar logo até. Fugir de tudo isso. Se você está a ouvir um testemunho de alguém e esse testemunho lhe está a pôr medo, por favor, pare de ouvir. Quer seja na igreja, fora da igreja, seja onde for. Se há algo que lhe vai provocar medo, esqueça. Deus mostrou-me, porque ouvi um testemunho e esse testemunho criou um tumor, não é um tumor, criou medo em mim. Eu tive de estar a orar para tirar de mim. E porque Deus estava-me a mostrar, cada vez que tu viste alguma coisa que era um inimigo teu, tu tiveste medo alguma vez? E eu me lembrei e disse, não, nunca vi. O que eu vi nunca me deu medo. Pelo contrário. Eu lembro-me de uma vez estar a sentir uma presença maligna e quando eu estava a sentir essa presença maligna, eu parecia um gato com o pelo em pé. Parecia que as unhas até saíam de fora, garras. Eu não podia fazer nada na altura, por isso é que eu tive calado, mas sentia-me assim. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E você tem que perceber isto. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém, ninguém, ninguém. O diabo vai continuar a tentar dizer, a tentar trazer problemas, a tentar trazer tudo à nossa volta para nos desmotivar, dizendo que não dá, como é que pode ser? Ouça. Ele vai tentar trazer tudo.
no nosso corpo vai tentar atacar de todas as formas. Todas as formas. Porquê? Vai tentar mostrar-nos. E depois nós temos, ouça, infelizmente, pelo conhecimento que temos, nós conhecemos muito sobre saúde, ou pelo menos sabemos algumas coisas, ou podemos ir à internet e ir à procura. E então arranjamos justificação para tudo no nosso corpo. Não. Isto está a acontecer por causa disto. Isto na coluna aconteceu porque você fez isto. Isto naquilo aconteceu por causa de fez aquilo. Deus diz, eis que a tua mocidade se renova como a da águia. Mocidade quer dizer a tua juventude é renovada como a da águia. A águia está sempre a mudar a plumagem. Sempre, 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 sempre. Sempre. E a juventude em nós é renovada por Deus. E você diz, mas até e o que os cientistas dizem, o conhecimento que nós temos e tudo mais, se houver isto, origina aquilo, ouça, eu não estou a dizer o contrário. Mas entenda uma coisa, o que é verdade? O que Deus diz ou o que nós dizemos? Ou o que nós sabemos? Ou o que nós achamos? Você sabe quantos médicos agarram e dizem, quando começam a ver as coisas a mudar e fora do normal, quando agarram e dizem, não, já não há hipótese, e Deus atua e muda, eles olham e dizem, vocês são crentes, vocês pertencem à igreja, vocês... Porquê? Porque cada vez que vocês entram, é sempre a mesma coisa, tudo muda. Cada vez que vocês oram, as coisas mudam. Cada vez que vocês agarram e confessam o que querem, as coisas mudam. Porquê? Porque Deus se move nas nossas palavras, nas nossas declarações. Então, se é assim, o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Que declarações nós estamos a fazer? As declarações que estamos a fazer são de bênção ou são de maldição? Veja aqui outro versículo bíblico. Hebreus 10, 23. Hebreus, já lá estamos em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. E diz aqui, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a nossa confissão. Continuamos a confessar. Mas eu não estou a ver nada. Continua a confessar, porque fiel é aquilo que prometeu. A sua fé tem de ser baseada na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus diz a nosso favor. Jesus foi à cruz, botou as nossas enfermidades e as nossas dores. E pelos seus pisadores nós já fomos sarados. Fomos sarados. Por isso estamos sarados. É o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Eu sou abençoado ao entrar e ao sair. Eu sou abençoado em todo lugar. As obras das minhas mãos são abençoadas. Glória a Deus. Eu estou sempre a ser abençoado no nome de Jesus. De nada tenho falta, nem nada me faltará. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. E é isso que está a acontecer na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Você entende? À medida que nós fazemos declarações de bênção, a bênção vem até nós. Deus tem grande dificuldade, ouçam, Deus tem grande dificuldade em lidar com pessoas negativas. Porque Deus é completamente positivo.
E nós, cada vez que somos negativos, quando tentamos lidar com Deus, não dá. Nós próprios provocamos faísca. Mas à medida que mudamos a nossa forma de viver, a nossa forma de falar com Deus, nos tornamos positivos. Ouça, você já viu que aquilo que nos faz parar é o medo? Aquilo que nos impede de ir em frente é o medo. Isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, aquilo outro vai acontecer. Não, tem a ver com a idade, tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo pronto. Os médicos já disseram. Ouça, pare com isso. Você tem Deus. Você é um filho de Deus, você não é um qualquer. Pare com isso. Pare com as justificações dentro da sua cabeça e declare o que Deus diz. Você é abençoado em todo lugar. Você é abençoado a entrar e ao sair. Você é abençoado sempre, no nome de Jesus. A sua juventude se renova como a da águia. Sempre. É Deus que perdoa as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados. Mas é Ele também que sara o nosso corpo. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. Todas. Ele que nos cura, que nos liberta, que nos abençoa. É Ele. Nós temos que depender dEle para tudo. Mas nós temos que ajudar Deus. Como é que você ajuda Deus? Falando o que deve, não falando o que não deve. Cada vez que você fala a bênção vai e começa a andar para si. Cada vez que você fala os problemas começam a andar para si. O que é que você quer? Vamos lá abrir. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Veja o que está aqui escrito. A morte e a vida estão no poder da língua. Como é que é possível estar morte e vida no poder da língua? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer que você ter vida ou ter morte está no poder da sua boca. E diz, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que ama o quê? A morte ou a vida. Se você ama a vida, você tem que falar o que é bom. Se você ama a morte, você vai continuar a falar o que é mau. Vai continuar a falar a derrota, vai continuar a falar os problemas, vai continuar a falar aquilo que não deve. Agora, se você quer vida e vida com abundância, você vai falar a bênção constantemente. Você vai falar e vai declarar aquilo que Deus diz. Aí estás por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, tu não serás atingido.
Muitas das vezes nós não percebemos como é que as coisas acontecem, mas eu lhe vou dizer uma coisa. Nós somos seres espirituais. Temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. E por causa disso, as coisas primeiro a manifestar-se é no espírito e depois sim se materializam no corpo. Isto quer dizer que tudo aquilo que está a acontecer agora já foi previsto no seu espírito e já foi feito no seu espírito. Nós somos seres espirituais e por causa disso, quando começamos a falar o que é bom, começa-se a materializar o que é bom antes de materializar no nosso corpo, na nossa vida. Quantas e quantas vezes já aconteceu eu estar a passar por um problema qualquer no corpo e eu começo a orar, a declarar que eu estou curado, e a dor continua lá, e eu continuo a dizer, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Eu continuo a dizer, obrigado, estou curado daqui, estou curado dali. Obrigado, Pai, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades. Satanás, tira as tuas mãos do meu corpo, eu te ordeno no nome de Jesus. Mas a dor continua lá, e eu continuo a fazer. E ao final de uns dias, sem eu dar por isso, desapareceu a dor. E você vai dizer, não, mas até será que, se eu for pensar assim, será que eu já não era para estar cá. Eu já não era para estar no planeta Terra. Eu não era para ter nascido. E Deus quis que eu nascesse. Eu não era para ficar com vida, porque perto dos 25 anos de idade eu quis pôr termo à minha vida. E antes disso, na minha adolescência, eu não tinha vontade nenhuma de viver. E Deus agarrou em mim. E me tem vindo a moldar e a transformar. E vai fazer o mesmo consigo se você deixar. Para que se faça o que eu quero e não o que nós queremos. Para que o plano de Deus se cumpra em cada um de nós. Mas tudo começa com as suas declarações. Tudo começa com o que você fala e como fala. Porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Lutas vão haver. E você vai ter que lutar confiando na palavra de Deus. Porque só assim vai vencer. Homens e mulheres que lutaram com Deus, todos eles saíram vencedores. E você e eu vamos sair vencedores no nome de Jesus. Quebrando toda a maldição que tem vindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre a nossa família. Tudo em nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, já percebemos há muito que precisamos de Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Sabemos que para algum de nós vão ser mudanças muito drásticas, mas que precisam de acontecer. Nossa maneira de falar tem que mudar para que a bênção possa chegar. Nós temos que tornar positivos para que o Deus que nós servimos, que nós amamos, o nosso Pai, nos possa abençoar. Pois Deus diz que nós somos maus e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais nosso Deus nos dará boas coisas se nós pedirmos.
Pai, ajuda-me. Ajuda-me a melhorar, Senhor. E a cumprir a tua vontade, no nome de Jesus. Eu quero, Senhor, ser cada vez mais parecido contigo, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Em nome de Jesus.